somos filhos de Deus. Amém. Podeis assentar, queridos, glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa série de ministrações da Carta aos Romanos. E hoje nós estamos aqui, com essa responsabilidade de expor o apóstolo Paulo escreveu a igreja que estava instituída na potência mundial da época. Estava estabelecida ali na Itália, na capital, Roma. E Paulo escreve a essa igreja com o objetivo de ir até os irmãos, com o objetivo de se apresentar àquela igreja, como nós já tratamos em outras ministrações, porque Paulo não fundou a igreja de Roma, mas ele escreve a essa igreja com o objetivo de conhecer os irmãos, se apresentar à igreja, se apresentar aos irmãos, porque ele tinha o objetivo de pregar o evangelho aos 4 cantos da terra, e o extremo do ocidente era ele ir até Roma, de Roma ele queria ser enviado pela igreja até a Espanha, para lá expor a palavra de Deus, para, como o pastor Valdeci falou, pregar o evangelho, evangelizar pessoas. E esse é o objetivo de Paulo, e por isso ele escreve a carta aos Romanos, como nós já vimos em todas as ministrações anteriores. Mas eu quero aqui fazer rapidamente esse resumo sobre tudo que nós aprendemos no decorrer da carta. Porque Paulo ele vai entender que o evangelho é poder de Deus. No capítulo de número 1 ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus. E por isso que quando o evangelho chega, ele transforma. Onde o evangelho chega, onde o poder de Deus toca através do Espírito de Deus que opera em nossas vidas, vidas são transformadas, são regeneradas, são mudadas pelo poder de Deus que em nós opera. Mas no capítulo 1, Paulo também vai dizer que toda a raça humana está perdida, que todos estão perdidos, que Deus os entregou às suas paixões, aos seus desejos, às suas concupiscências, E isso tem levado o homem à perdição. Isso levou o homem a viver agora segundo a sua natureza, segundo a sua vontade. Deus agora desenfreia os homens para viver cada dia mais, se aprofundando naquilo que é pecado, naquilo que é contrário à vontade de Deus. E Paulo vai expor isso no capítulo de número 1, que toda a raça humana está perdida. No capítulo de número 2, Paulo ele vai tratar diretamente com o povo judeu, porque o povo judeu, por achar que era descendência de Abraão, eles estavam salvos, por achar que ele era um povo exclusivo de Deus, a nação do qual Deus escolhe para mandar o seu filho e se revelar ao mundo, Paulo ele vai tratar com a igreja sobre não se voltar aos rudimentos da lei, mas agora entendermos que não é pela linhagem de Abraão, mas é pela graça de Deus que eu e você somos salvos. Que a salvação não é por obra, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer agora que os judeus devem se voltar a Deus, porque aí ele vai provar isso dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi salvo também não pelas obras. Os patriarcas foram salvos não pelas obras. Ele vai usar o exemplo também de Davi, dizendo que também Davi não foi salvo pelas obras, mas todos foram salvos por meio da graça de Deus, porque creram no Filho de Deus, creram na promessa de Deus, e a promessa era que ele mandaria o seu Filho para morrer por todos aqueles que nele crê. E Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, e Deus deu uma orientação a Davi, deu uma promessa a Davi, que o reino de Davi seria um reino eterno, porque o Messias viria da linhagem de Davi, que assentaria sobre o trono. E a nossa Bíblia vai dizer que Jesus veio a este mundo, morreu,
padeceu, mas ele está hoje assentado no alto e sublime trono, e ele reina e governa eternamente. Amém? Então Paulo vai provar a igreja, provar, melhor dizendo, a igreja que estava instituída em Roma, aos judeus, densamente povoada por judeus. E aí ele vai trabalhar nos capítulos seguintes, dizendo que a salvação é por meio da fé, e não pela lei, e que nós precisamos se voltar a Deus para poder sermos salvos. Quando chega no capítulo de número 7, Paulo agora vai falar da sua natureza quanto judeu, a sua natureza quanto homem, judeu pecaminoso. E ele vai dizer que quando ele quer fazer o bem, ele já fez o mal, que quando ele pensa nas coisas boas, o mal já está à porta, porque ele está debaixo de uma lei. E ele vai trabalhar sobre essa lei, a lei do pecado e da morte. Porque nós, seres humanos todos, estamos debaixo dessa lei. Paulo vai provar isso. Ele vai dizer que todos morrem por causa de uma lei que é estabelecida sobre a humanidade. Porque quando Adão peca lá no Éden, a Bíblia vai dizer que ele abre uma brecha para que uma lei se estabelece. E é onde Paulo entra, dizendo que essa lei é um combo que entra agora nessa brecha por causa do pecado. Porque quando Paulo, ou melhor dizendo, quando Adão peca, abre-se uma brecha e entra o pecado e entra a morte. É uma dupla. E esse pecado e morte é a lei que todo homem está fadado debaixo dessa lei. A lei do pecado e da morte. E Paulo várias vezes, ele vai usar sobre essa lei. Que nós, por causa dessa lei do pecado e da morte, agora nós éramos inimigos de Deus. E nós não tínhamos mais direito à salvação, porque estávamos fadados à perdição eterna, à morte eterna. Mas, no decorrer, nós entendemos que Jesus, ele veio e ele vence essa lei. O único que vence o pecado e a morte. O único que vence essa lei que foi estabelecida por causa do erro do homem. Mas Jesus agora vem, vence o pecado e também vence a morte. E nos faz novamente amigos de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus nos reconcilia com Deus. Nós estávamos brigados com Deus. Nós não tínhamos contato com Deus. Nós não tínhamos como entrar na presença de Deus. Mas através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos reconcilia com Deus. Nós não estamos mais em guerras com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Por isso temos paz com Deus. E quando Paulo diz que por isso temos paz, é porque nós estávamos em guerra. Nós éramos por natureza inimigos da ira. Então, agora, Jesus veio ao mundo, morre, vence o pecado, mas também vence a morte. E Ele ressuscita dentre os mortos. Porque o Evangelho, meu irmão, é saber que Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele venceu o pecado e a morte. E essa é a nossa confiança. E aí Paulo vai dizer que, humanamente, Ele quer fazer o bem. Pela lei, Ele quer fazer o bem. Mas Ele vê no seu corpo outra lei, contrária à sua natureza. Uma lei do homem carnal, do homem que está debaixo da lei do pecado e da morte. E essa lei o induz cada dia mais, o leva cada dia mais a fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí no final ele vai dizer: mas miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele vai dar esse grito, ele vai dar esse grito de guerra que ele solta, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu por mim mesmo não podia, mas através de Cristo eu sou salvo. Através de Cristo eu consigo vencer o pecado. Através de Cristo eu consigo vencer as minhas vontades. Através do Espírito Santo que opera e que habita em mim e em você. Hoje nós não somos mais escravos do pecado e nem da morte. Porque Jesus Cristo vai dizer: você agora pode vencer o pecado. Nós estamos aqui vencendo todos os dias as nossas vontades, as nossas inclinações, os nossos desejos, nos santificando cada dia mais em Deus. Mas chegará o dia que eu e você também venceremos a morte. Porque Jesus diz: onde está, ou melhor dizendo, Paulo vai dizer lá em
Coríntios 15, 1 Coríntios 15, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque a morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida em eternidade, vida com Deus. E por isso, meu irmão, a morte não vai nos deter. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? E aí Paulo começa o capítulo de número 8, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, portanto, eu que era escravo da lei do pecado, eu que estava condenado por aquela lei do capítulo 7, que Paulo estava falando, aquela lei do pecado, a lei da morte, aquela lei que me torna escravo do pecado. Mas agora nenhuma condenação existe mais sobre mim. Não existe mais condenação sobre aqueles que nasceram de Deus. Então agora eu e você estamos debaixo da salvação, estamos debaixo da lei, da vida que há em Cristo Jesus. Amém? Então, ele vai tratar agora sobre a salvação, que é o capítulo de número 8. E aí nós chegamos no capítulo de número 12, ou melhor, versículo de número 12. Capítulo de número 8, verso de número 12. Ele vai tratar sobre a certeza da nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Então, agora ele vai falar sobre entendermos com a mente, com o coração, que somos salvos. Que a doutrina que sistematiza, que organiza a salvação, é a soteriologia, né? É a doutrina da salvação, é o ensinamento da salvação, como eu e você somos salvos. Quando nós trabalhamos as doutrinas básicas da fé, nós aprendemos sobre essas doutrinas, que é a doutrina que nos ensina como a palavra de Deus organiza a nossa vida com Deus, e quando nós entendemos que de fato, eu e você somos filhos de Deus, somos salvos, somos herdeiros do céu. Amém? Os irmãos, eu acho que lembram do que nós trabalhamos, mas nós vamos retornar em alguns pontos. Amém? Verso de número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. E aí Paulo vai começar dizendo que nós, verso de número 12, por gentileza, mantém por favor. Então, de maneira que, irmãos, nós somos devedores, não da carne, para que vivamos segundo a carne. Então, nós entendemos que temos uma inclinação humana, mas nós não podemos viver segundo essa inclinação. Paulo vai dizer aos irmãos, irmãos, de maneira, explicando os versos anteriores, dando continuidade nos versos anteriores, ele vai dizer que nós temos uma inclinação, nós somos devedores, não a carne, para que vivamos segundo essa carne. A nossa carne, ela almeja por aquilo que é mal. As nossas inclinações, a nossa natureza almeja pelo que é mal, que é contrário à vontade de Deus. Mas aí Paulo alerta a igreja, de maneira que nós somos devedores, né? Somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne, mas nós somos devedores de quê? Aí agora o verso número 13, por gentileza. Porque se viver de segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, nós viveremos. Se agora nós mortificarmos a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas inclinações, agora de fato a palavra de Deus vai nos revelar que nós somos nascidos de novo, que nós somos filhos de Deus, e por isso nós temos um lugar no céu de glória. Viveremos com Deus na glória. Amém? Por meio da graça dele que nos escolheu. Então, nós temos que entender que, como lá no verso número 12, volta por gentileza, de maneira que, irmãos, somos devedores. Olha só, quando Paulo fala que nós devemos algo, nós somos devedores. Por quê? Por causa do pecado. Nós devíamos tudo. Jesus, ele vai contar uma parábola sobre um servo que devia um absurdo, que devia a sua vida toda. Se ele trabalhasse a vida toda como escravo, ele não conseguiria pagar a sua dívida, porque era uma dívida muito grande. Mas aquele senhor,
do qual aquele servo devia essa quantidade, ele perdoa a dívida daquele servo. Com graça, com misericórdia, com bondade, ele perdoa. Então, nós somos devedores, nós éramos esse homem, e se nós trabalhássemos a vida toda, nós não alcançaríamos a nossa salvação, mas Jesus nos perdoou. Ele teve misericórdia de mim e de você. Ele teve misericórdia dessa igreja, da minha vida, da sua vida. E nós somos perdoados em Cristo Jesus. É por isso que essa parábola também vai tratar que essa mesma pessoa que foi perdoada, ele não perdoou o seu irmão. Ele não perdoou o seu próximo. E aí, o seu Senhor foi ter com ele. Mas, meu irmão, o Evangelho nos chama para que eu e você tenham um coração pronto a perdoar. Pronto a liberar o perdão. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? De forma nenhuma, meu irmão. É porque eu e você somos devedores. É porque eu e você já fomos perdoados. Eu e você não merecíamos, mas pela graça, pela bondade, porque eu sou filho do Rei dos Reis, eu sou filho do Senhor que me perdoou. Hoje meu coração está pronto a perdoar. Tem pessoas que dizem, mas se eu perdoar eu tenho muito a perder. Meu irmão, você não tem nada a perder. Quem teve tudo a perder foi Deus, que manda o seu Filho, aquele que não havia pecado, e Ele entrega na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se entregou por nós, amém? Então agora, nós não somos mais devedores por causa daquele que pagou a minha conta e a sua conta, por causa daquele que me justificou e te justificou, mas agora nós somos filhos dele, amém? E aí Paulo vai dizer que não há carne segundo a carne, não há carne para não vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, vamos morrer. Por que se vivermos segundo a carne vamos morrer? Porque todo homem está fadado a uma lei, pecado e morte, como Paulo falou lá no capítulo 3, verso de número 23, porque o salário do pecado é a morte. Paulo tratou isso aqui. Tem uma recompensa, tem uma paga para aquele que está em pecado, e ele está debaixo de uma lei, é a lei do pecado que gera a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, qual é a consequência? O que revela que eu e você somos pecadores? Porque nós iremos morrer. Antes de Jesus, depois de Jesus, todos os seres humanos que veio a este mundo nasceram e morreram. Todos estão debaixo dessa lei. Mas teve um que venceu a morte, o pecado e a morte. Ele vence essa lei, do qual nós estamos estabelecidos sobre ela. Então agora, Paulo vai dizer que, porque se vivermos segundo a carne, se nós continuarmos vivendo segundo as inclinações do nosso coração, que é mau, que é corrupto, que é perverso, nós morreremos. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha só que profundo isso, querido. Mas se pelo Espírito, e quando é Espírito aqui, em algumas versões talvez possam não estar com letra maiúscula, mas geralmente a gente vai se deparar com letra maiúscula, porque quando ele está falando Espírito, aqui é o Espírito Santo de Deus, porque pelo contexto nós vemos claramente que ele está falando do Espírito Santo de Deus, até pelos versos anteriores, os versos seguintes que nós vamos tratar. Mas ele está falando, mas se pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós, regenerados, novas criaturas, filhos de Deus, que nascemos de novo, se pelo Espírito mortificardes. Meu irmão, a única forma de nós mortificarmos as nossas vontades é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos convencendo, nos dizendo, ei, é pecado o que você está fazendo, arrependa-se, muda de vida, muda de posição, tenha uma postura diferente, não aceite mais isso sobre a tua vida, porque essas inclinações estão te levando à perdição.
é o convencimento do Espírito Santo de Deus habitando e fazendo morada em nós. Amém? Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vocês viverão, vocês terão vida. Então, meu irmão, nós não podemos confundir aqui tentação, porque às vezes a gente tem uma evidência que nós somos inclinados, nós estamos em uma guerra, como aqui o texto está falando. Aqui está falando de uma guerra que está sendo travada dentro do ser humano, porque se viver segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificar, o que é mortificar? É lutar, é batalhar, é guerrear, até matar aquele desejo. É uma luta constante que nós temos contra a nossa natureza e inclinações pecaminosas, a natureza humana. Mas aí o texto diz, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vocês vão viver, vocês viverão. E aqui nós não podemos fazer na verdade, aqui, trocar uma situação por outra, né? Porque nós temos que entender que tentação, ela existe. Todo o tempo nós estamos sendo tentados, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa inclinação pecaminosa, por causa dos nossos pensamentos, por causa dos dardos inflamados do diabo, do maligno, que vem atingir a nossa mente. E através dos nossos sentidos, através da minha visão, através do meu olfato, através do meu paladar, através do meu tato, através da minha audição, todos os meus sentidos, eles estão me levando a atrações, que se nós não vigiarmos, são atrações que podem nos levar a uma vida de pecado. Então, tentação existe? Sim, nós somos tentados em tudo, porque somos seres humanos, ainda não somos perfeitos, ainda somos falhos, e na nossa mente vem todo tipo de pensamentos, e vontades, e desejos, inclinações, mas é importante entendermos que tentação é uma coisa, e pecado é outra coisa, porque tentação está no campo da mente, está no campo do pensamento, está no campo da imaginação. E agora, quando eu peco, é quando eu abro mão de guerrear contra aquilo que está dentro da minha mente. Quando acontece o pecado? Quando a pessoa fala, agora eu não vou batalhar com isso que eu estou pensando, isso que eu quero fazer, isso que meu paladar está desejando, isso que meu olfato está pedindo, isso que os meus olhos, que a minha visão está enxergando, eu desejo, isso que o meu tato estava apalpando, está pegando, é o que eu desejo, é o que eu quero. E quando nós nos rendemos a isso, essas inclinações, o homem peca contra Deus, porque não guerreou, não lutou contra as tentações, porque tentação é natural. Nós somos inclinados a tudo que é mal, mas devemos lutar contra a tentação. Por isso que Paulo está falando, porque se vocês viverem segundo a carne, vão morrer. Porque quem é que está vivendo segundo a carne? Aquele que ama o que a carne quer satisfazer, aquilo que faz o que a carne quer que ele faça, porque é pecado contra Deus. Mas, se pelo Espírito, como lá em Gálatas, ele vai dizer que nós estamos em uma luta, carne espírito e carne, né? Sendo travada uma guerra dentro de nós, porque a carne deseja algo, mas o Espírito deseja aquilo que é de Deus. A carne deseja o pecado, mas o Espírito deseja agradar a Deus, e essa guerra está sendo travada. Amém, igreja? Vocês entenderam? A tentação diariamente, nós somos tentados em tudo, mas devemos sempre ouvidos ao Espírito, andarmos pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito, né? É mortificar as obras da nossa carne, do nosso corpo, e vivermos no Espírito. Por que a importância das disciplinas espirituais? Por que elas são tão importantes? Porque ela alimenta o Espírito. E o que nós alimentamos, meu irmão?
é o que vai prevalecer, é o que nós alimentamos que vai ganhar essa guerra. Se vem na nossa mente, ei, vamos nos alimentar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou viver, vou me consagrar para que Deus, cada dia mais, se fortaleça na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre mim, sobre a minha vida, que Deus venha sempre me dominar. Amém? Então, a tentação ela é um furacão de desejos pecaminosos. É uma enxurrada de vontades, de desejos, né? E ela nos leva ao pecado, que vemos e ouvimos pelo que tocamos, com o que conversamos, com que falamos. E se não vigiar, ela nos vence. Então a tentação, ela vem e é uma enxurrada de vontades, de desejos, de pensamentos. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e mortificar as nossas vontades, os nossos desejos. E que Deus seja glorificado sempre em nossa vida. Então uma coisa é você sentir a força da tentação no seu coração. Outra coisa é você obedecer. Presta bem atenção nisso. Uma coisa é você sentir o desejo. Uma coisa é você sentir a vontade. Uma coisa é os teus olhos quererem, desejar. Uma coisa é as tuas mãos quererem pegar, tocar. É algo que nós pensamos, né, que talvez desejamos, mas o cristão, o filho de Deus, ele está lutando contra aquilo. Ele não aceita, ele está guerreando, ele está dizendo: Pai, me dá força para mim vencer essa vontade, essa tentação, essa inclinação do meu coração, né? Então, é diferente a tentação do seu coração. Outra coisa é você se desarmar, você se entregar à tentação, obedecer o que o teu coração está dizendo para fazer. E isso nos leva a uma inimizade contra Deus, as obras da carne, as obras que estão desagradando a Deus. E Lutero, ele vai definir isso muito bem. Ele fala o seguinte, tem uma explicação muito boa para essa questão. Ele diz: eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça. Eu não posso, né? Caminhando na rua, o passarinho vem por trás, senta na nossa cabeça. A gente não pode, mas eu posso impedir o passarinho de fazer um ninho na minha cabeça. Tentação, ela vem. Dardos inflamados, vem. Seta, vem. O que eu vejo, que às vezes a gente passa o olho, vem um pensamento. Tentação, está no campo da mente. Agora, meu irmão, eu travo luta. Opa, isso não é de Deus. Eu impeço que crie um ninho na minha mente. Eu impeço que agora aquele desejo se transforme em uma atitude pecaminosa contra Deus. Eu luto contra a tentação, meu irmão, para que nós possamos vigiar constantemente. Vigilância, meu irmão, é uma qualidade do Filho de Deus. Vigilância é aquele que está atento. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós estarmos em alerta. Vigiai, vigiai. Jesus vai nos dizer: vigiem, vigiem. Por quê, meu irmão? Porque nós conseguimos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E se nós estamos em vigilância, a vigilância nos leva a um estado de tomar uma atitude já imediata para nós não entrarmos em uma situação de pecado. Porque quando nós olhamos e vemos que aquilo ali não é de Deus, ei, sai de pé. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, bem-aventurado, feliz é aquele que quando vê o pecado, ei, foge dele. Lembra de José? Foge, corre, sai de perto, porque é pecado, desagrada a Deus, eu vou cair, se eu não vigiar, se eu não estar em alerta, nós iremos cair. Por isso que a palavra de Deus nos fala, nos alerta, para estarmos em vigilância, observando tudo ao nosso redor, andando como se fosse em um campo minado. Salomão vai escrever aos jovens, Salomão vai escrever dizendo para nós observarmos
todas as coisas, analisarmos todas as coisas, porque nós estamos no mundo, meu irmão, onde é um campo minado, e no momento que nós pisarmos em um lugar sem observar, o pecado pode nos atingir, pode nos tragar, nós podemos cair. Por isso que nós devemos estar alimentados em Deus, fortalecidos em Deus, cada dia mais fazendo a vontade de Deus. Então, em todo momento, pensamentos, desejos inundam nossos corações, vindo do nosso sentido, dos ataques de Satanás e do mundo. Todo momento, a mídia, os telejornais, telenovelas, né? Dentro de rodas, dentro da escola, dentro da faculdade, nos ambientes sociais, onde nós estamos rodeados. E existe um império das trevas lutando para destruir tua casa, tua família, destruir sua vida, e o mundo, e as vontades, e as inclinações, tudo lutando para que nós saciamos o desejo do nosso coração. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, vai dizer, irmãos, a luta de vocês não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e contra potestades. Estejam alertas, porque o inimigo quer derrubar vocês, como a carne, como o mundo quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Então, venhamos estar em alerta. Uma coisa que você e eu, melhor dizendo, é você e eu sentir tentado. Outra coisa é dizermos sim para a tentação. Não ser tentado, mas todos iremos. Mas outra coisa é dizer sim, ceder, é se entregar, é dizer, o pecado é bom e agora eu vou praticar, vou viver, vou estar escravo nessa lei. Então, meus irmãos, estejam, caminhem no Espírito, porque Paulo vai dizer, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para quem? Para todo mundo? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, já não há mais condenação sobre mim. Eu tenho vida, eu tenho a salvação, eu sou filho de Deus. Então, porque a tentação, ela é natural, mas nós devemos lutar contra os desejos da nossa carne. Então, pelo Espírito, eu mortifico os desejos da minha carne. Como é que você mata a carne, meu irmão? Como eu e você podemos vencer a carne? Podemos vencer esse pecado de estimação? Podemos vencer essa vontade diariamente que nos rodeia, que nos quer nos dominar? Pelo Espírito eu mortifico. O Espírito Santo de Deus. Se de fato recebemos o Espírito Santo de Deus, meu irmão, agora andemos com Ele. Paulo vai falar, irmãos, igreja, vocês receberam? Se de fato vocês receberam, está nos versos anteriores. Agora andem como filhos de Deus. Busque vencer, mortificar os desejos, as inclinações, as vontades. Lute contra esse desejo. Todos os dias da tua vida, batalhe, guerreie. Fala como Paulo disse, eu orei ao Senhor 3 vezes. Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. Só que tem coisas que Deus não quer tirar de nós, aqui nessa vida. Porque Deus falou para Paulo, não vou tirar. Mas minha graça, ela é suficiente. A tentação vai todo dia bater na tua porta. Talvez o espinho da carne, todo dia vai chegar lá, quero entrar. Eu quero entrar. Mas Deus está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Você precisa se apegar em mim, viver segundo as minhas vontades, segundo o meu caminho, segundo a minha palavra, e vocês vencerão a carne. Se andarmos segundo o Espírito de Deus, nós venceremos a carne. Porque se viver segundo a carne, vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, se pelo Espírito é eu viver agora no Espírito, eu viverei. Aí o verso de número 15, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, agora ele vai falar sobre a paternidade.
Porque lá, na época, né, no ano primeiro, segundo de Cristo, né, Paulo já vai estar ali no ano número 60 ali da era cristã, 60, 63, que era o imperador Nero naquela época, e Paulo vai ser martirizado justamente naquela época. Eles tinham um hábito, um costume, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele vai falar aqui sobre a adoção, porque para ser filho, tinha que ser registrado, e era normal naquela época, às vezes escravos, que o patrão gostava, e agora tornava eles filhos, fazia um documento, agora é meu filho, e sendo filho, agora ele não trabalhava mais como um servo, mas como um filho, ele tinha agora direito à herança do pai, agora ele tinha direito a comer na mesa do pai, porque ele era filho. Então Paulo está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ei, cadê os que são guiados pelo Espírito de Deus aqui, amém? Esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não é mais servo, você não é mais escravo do pecado, da morte, você foi comprado pelo sangue de Cristo, e hoje você é um filho de Deus. Por isso o Senhor Jesus vai dizer em João 14, ei, eu estou indo, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ei, eu tenho um pai, eu sou o irmão de vocês mais velho, eu estou indo para o Pai, mas vocês também virão, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então a morte, a lei do pecado e da morte não tem domínio sobre os filhos de Deus, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Amém? Volta lá, por gentileza. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós temos uma paternidade. Segue, por gentileza. Verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Lembra do servo da orelha furada? Vocês lembram dessa ilustração? Amém? Lembra do servo da orelha furada? Ele agora era um servo que estava trabalhando para o seu Senhor. Era um servo que agora, ele por vontade própria, ele trabalhava para o seu Senhor. Eu e você fomos comprados como servos, mas o Senhor Jesus vai dizer que também agora nós somos filhos, porque não é qualquer servo. Foram servos lavados, remidos, que entenderam a graça, que nasceram de novo, que são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão. Então o Espírito Santo que habita em nós não é espírito de escravidão, não é o espírito que habita no mundo, mas é o espírito de vida, é o espírito que nos conduz à salvação, para outra vez estar sem temor, porque agora é sem medo, agora podemos, como a palavra de Deus diz, entrar diante dele, entrar no Santo dos Santos, com ousadia, com coragem. O escritor aos Hebreus vai nos convidar, entrem no Santo dos Santos, agora vocês têm livre acesso ao Pai, agora vocês podem estar diante do Pai. Então, queridos, nós não temos mais o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebestes o espírito de adoção. E Paulo aqui ele vai fazer um contraste, lembra? Ele falou sobre o espírito da escravidão, né? Estavam escravos. Ele vai fazer esse contraste sobre a vida do escravo e a vida do filho. Nós estávamos escravos na lei do pecado e da morte. Nós estávamos escravos debaixo de uma lei. Quando Paulo exorta aos irmãos lá, era uma lei que o judeu não podia cumprir, que o homem natural não podia cumprir, porque quando Deus dá a lei a Moisés no Sinai, o homem agora vê que a sua natureza ela é má, pecaminosa, que se revela cada dia mais, que ele não consegue cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o homem pela lei nunca poderá ser salvo, mas Deus vence o pecado e a morte, e agora nós somos salvos não pela lei, não podemos cumprir,
mas nós somos salvos agora pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Agora nós somos salvos. Só que nós sendo salvos em Deus, Lutero também vai dizer isso, que Jesus, né, a lei ela aponta para Cristo e ela nos conduz a Cristo. Mas quando nós somos alcançados pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus, Jesus nos aponta novamente para a lei, dizendo: ei, agora amem, agora sirvam, agora não cobicem, agora não roubem, não matem, agora andem segundo a palavra de Deus, porque vocês alcançaram a salvação. Então viva segundo a lei, porque agora nós estamos cada dia mais mortificando a nossa carne. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas recebestes agora, para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoção de filho, pela qual clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Você é filho, filho de Deus. Meu irmão, o homem natural, ele é uma criatura, e essa criatura tem um destino, é o lago de fogo, é a doutrina do inferno que nós estudamos. Irão morrer eternamente, irão padecer eternamente, perecerão no lago de fogo. É o joio que foi lido nessa noite, e será queimado. Mas os filhos são aqueles que entenderam que precisavam se arrepender, que precisavam de um Salvador. É aqueles que entenderam não pela sua vontade, porque a palavra de Deus diz que Ele que opera em vós, tanto querer como realizar. É Ele que opera em mim e em você. No dia que o Evangelho chegou até nós, Ele operou, irmã Domingas, no seu coração. Ele operou no meu coração o querer servir. Eu não o aceitei, Ele me aceitou. Ele me aceitou. E hoje eu e você somos filhos de Deus. Somos filhos. E o Espírito vai dizer: clama, Abba, Pai, Papai. Nós temos um Pai chegado que nos ama e cuida de nós. Amém? Verso 16. O próprio Espírito que habita em nós, meu irmão. Quem é morada de Deus aqui? Meu irmão, por isso que não é eu que domino o Espírito, é o Espírito Santo de Deus que domina a minha vida. Nós andamos segundo o Espírito, nós andamos segundo a palavra da verdade. Agora não é eu que domino, ou que determino, ou que falo o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Que conversa, né? Gente determinando, eu determino, eu ordeno. Meu irmão, é o Espírito Santo de Deus que agora governa a minha vida e a sua vida. É segundo a vontade dEle. Se Deus quiser, se o Espírito Santo de Deus quiser, se Ele quiser operar, se manifestar, repreender, Ele vai nos dar poder, unção e autoridade. Amém? O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui, meu irmão, aqui, presta bem atenção nisso. Quando Paulo fala essa questão, são duas formas que as Escrituras vai nos ensinar a compreender se eu sou filho de Deus ou não, se eu sou salvo ou não. A primeira forma que nós podemos observar a palavra de Deus nos instruindo é a forma de nós passarmos a nossa vida, a nossa conduta, as nossas crenças pelo crivo da palavra de Deus. Toda vez que nós lemos a Bíblia, nós observamos e olhamos para nós. A palavra de Deus vai falar agora para mim não mentir, para mim não roubar, para eu estar em constante luta contra a minha carne, contra as minhas vontades, contra os meus desejos. E eu observo isso em mim. De fato, eu cumpro isso. Eu luto, eu guerreio. E eu olho para dentro de mim, poxa, estou guerreando, estou vivendo uma vida de dedicação a Deus. Glória a Deus, eu acho que eu sou um salvo, né? Por isso eu acredito que eu sou um salvo. Aí quando eu olho, a palavra de Deus vai falar dos frutos, aí eu observo que eu amo, né? Que eu também cuido das pessoas, ajudo pessoas. Eu observo que eu tenho lutado continuamente, tenho vivido uma vida de piedade, de busca, de intensa busca por Deus. Eu passo por esse crivo também. Poxa, estou aprovado, né? Estou indo, caminhando para essa aprovação.
E cada dia mais eu estou me alimentando de Deus, eu tenho uma sede no meu coração por ler a palavra, eu tenho uma sede por orar, eu tenho uma sede de buscar mais de Deus, de estar na presença de Deus. E eu observo essas questões e, poxa, eu acredito que eu sou salvo. Eu acredito que eu sou um filho de Deus. Eu nasci de novo, eu sou salvo. Né? E a gente vai observando as nossas vidas e passando sempre pelo crivo da palavra, as minhas atitudes, a forma de agir, a minha forma de pensar e o que a palavra de Deus fala. E ali nós chegamos em uma conclusão. Poxa, é lógico, não é uma soberba humana, mas é dizer, Pai, eu tenho procurado agradar o Senhor. Eu tenho procurado ser fiel. E isso não vem de mim. Eu sei que é a ação do Senhor na minha vida. E glória a Deus, obrigado. Mas tem outra forma. Tem outra forma que é o que Paulo está falando aqui. O próprio Espírito. Ele vai chegar bem no teu ouvidinho assim e falar, ó, ei, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele vai lá dentro de nós e fala assim, ó, somos filhos de Deus. Você é o meu filho. Meu irmão, eu estou doido para que ele faça isso comigo. Não sei se já fez com os irmãos, né? Mas de forma audível, de forma que nós possamos sentir e entender. Pai, obrigado. Porque às vezes nós somos salvos, meu irmão, mas estamos igual Jó, obscuros, obscurecidos, né? Em meio a um turbilhão, em meio a uma crise, em meio a tudo aquilo, é melhor eu morrer. É melhor amaldiçoar o dia que eu nasci. A sua mente, o seu coração fica pelas preocupações do dia a dia, pelas preocupações do trabalho, preocupação com isso, com aquilo. Às vezes a gente não entende que de fato nós nascemos de novo, somos filhos de Deus. Às vezes vem a dúvida no nosso coração. Quando nós olhamos para a história de John Bunyan, ele é o escritor do livro Os Peregrinos. Eu vi uma parte da biografia dele, que ele tinha uma dúvida muito forte no seu coração, se ele de fato era salvo ou não. E ele vai falar isso em um livro, né? Ele vai escrever um livro, eu quero falar à igreja, o nome do livro, está nesse livro de John Bunyan, Graça Abundante, o nome do livro. Ele vai contar a sua biografia, a biografia de John Bunyan. E ele tinha algo que martirizava muito, porque ele cometeu um pecado. E na mente dele veio o acusador e martelou ali, ó, nega, nega, nega. E ele foi e falou, verbalizou. E para ele tinha blasfemado. Ali o inimigo acusou, você blasfemou contra o Espírito. Não há perdão, não há perdão. E agora aquele homem se martirizava, dia após dia. Ele já estava sem saber o que fazia, né, entregue aquele sentimento, aquele pecado que ele cometeu, e ele falou, agora não há mais salvação para mim. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus chegou nele e falou, tu és o meu filho. Tu és o meu filho. E a partir daquele dia, meu irmão, aquele homem todo momento ia às ruas e pregava, e falava de Jesus, e amava Jesus, e clamava sobre Jesus. Escreveu o livro O Peregrino, que é um best-seller. Depois da Bíblia, é um dos livros, é o livro mais lido do mundo, O Peregrino, de John Bunyan. E esse homem falava de Jesus e clamava às ruas, dizendo, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, arrependa-se, porque você é pecador e precisa da graça e da misericórdia de Jesus. E aquele homem era preso. Aquele homem tinha filhos, eram ameaçados de matar as filhas, os filhos, e morreram por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Mas ele ouviu o Espírito Santo falar no seu coração, tu és o meu filho. Ei, meu irmão, é algo maravilhoso, quando ele testifica que eu e você somos filhos de Deus. E o verso 17 para finalizarmos, e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí Paulo vai finalizar, né, dizendo, se vocês agora, meus irmãos, vocês são filhos de Deus, logo vocês são irmãos,
Vocês são co-herdeiros de quem? Verdadeiramente, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque nós temos um irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho, diferente, não é como aquele irmão mais velho lá da parábola do filho pródigo. Não é aquele irmão ciumento lá, não. Não é aquele irmão lá que queria a morte do irmão, que não reconhecia mais aquele irmão como um irmão. Mas esse irmão mais velho que eu e você temos, meu irmão, ele nos amou de tal maneira. Ele veio nos resgatar. Ele veio dar a sua vida por amor de nós e nos tornar co-herdeiros. Ele está dizendo o seguinte: eu sou herdeiro, mas agora eu paguei o preço por vocês e agora vocês são meus irmãos, co-herdeiros comigo no céu de glória. Agora vocês sentarão à mesa comigo, agora vocês viverão comigo, agora eu comprei vocês com meu sangue, se é de certo, com ele padecemos, porque a vida do crente nessa terra, meu irmão, é renunciar ao pecado, vencer a nossa carne, lutar contra a injustiça, contra a imoralidade, lutar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se é de certo que com ele padecemos, se negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e seguir a ele, para que com ele também sejamos glorificados. A nossa esperança é que Cristo vem nos salvar, nos resgatar. E a aplicação dessa palavra para você e eu nessa noite é que possamos, todos os dias, pedir a Deus: Senhor, nos ajude. Pedir a Deus que possamos, cada dia mais, nos fortalecer nele, lutar contra as nossas tentações,